Olá, turminha do 7º ano, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais uma aula em vídeo e hoje nós vamos falar sobre sujeito, predicado e núcleo do sujeito, ok? Então, vamos ver aí o conceito de sujeito, que são sujeito e predicado, que são os termos que nós vamos chamar de essenciais da oração, certo? Então, vamos estudar aí, já começo falando para vocês que esses elementos são termos da oração, termos que formam as orações. Vamos ver aqui o sujeito. Nós vamos dizer que o sujeito vai ser aquele termo da oração sobre o qual se declara algo e deve concordar sempre com o verbo, certo? Então vamos analisar aí sempre que esse sujeito é um termo que precisa concordar com o verbo. Eu vou estar declarando algo sobre esse elemento da frase, ok? E ele precisa estar concordando com o verbo. Se eu digo, por exemplo, a mesa está quebrada, eu tenho aqui o sujeito que vai ser a mesa, que é o elemento sobre o qual eu estou declarando algo, certo? Vamos perceber aqui que esse sujeito está concordando com o verbo. Eu tenho aqui o verbo estar, que está no singular, não é isso? Se fosse, por exemplo, o sujeito no plural, se fosse as mesas, seria as mesas estão quebradas. Certo? Então, o verbo mudaria aqui de acordo com o sujeito, porque o sujeito e o verbo precisam estar concordando um com o outro. E o predicado, nós vamos dizer que é tudo aquilo que sobra quando retira o sujeito. Então, eu retiro o sujeito da oração e tudo que sobrar dela vai ser predicado, certo? Então, vamos aí analisar sujeito e predicado. Sujeito, aquele termo que concorda com o verbo e é o termo sobre o qual eu estou declarando alguma coisa, eu estou dizendo algo. E o predicado é tudo aquilo que sobra quando eu retiro o sujeito. E agora, para continuarmos na classificação do sujeito, nós precisamos entender um conceito muito importante, que é o núcleo do sujeito. Certo? O sujeito ele pode ser formado por mais de uma palavra, certo? O sujeito pode ser uma palavra, duas e pode ser até mais. Mas o sujeito ele tem um núcleo. O que é o núcleo do sujeito? É aquela parte mais importante do sujeito que é ocupada quase sempre por um substantivo, certo? Então vamos ver aqui, nessas duas frases. Se eu tenho a minha bolsa azul é bonita, o que é que vai ser o sujeito da oração? A minha bolsa azul é bonita, tudo isso aqui é o sujeito. A minha bolsa azul. Então, eu tenho aqui um sujeito formado por 4 palavras, não é isso? Mas eu tenho que tirar o núcleo do sujeito. Qual é o núcleo do sujeito? A parte mais importante e é ocupada por um substantivo. Então, nessa frase aqui eu tenho a, que é artigo, minha, que é pronome, e azul, que vai ser adjetivo. Então, o que é que sobrou? O substantivo. O substantivo vai ser aqui o núcleo do meu sujeito. Segundo exemplo, o carro vermelho está quebrado. Então, eu tenho isso aqui, tudo isso é o sujeito, o carro vermelho, um sujeito aqui formado por 3 palavrinhas, né? E eu vou observar aqui o O, que é artigo, carro, que vai ser o substantivo, vermelho, um adjetivo. O que é o núcleo do sujeito? O substantivo, que é a parte mais importante do sujeito, ok? Então, vamos perceber que são elementos que eu não posso retirar do sujeito. Por exemplo, eu poderia simplesmente dizer que a bolsa é bonita, que já tem sentido. Então, bolsa é a palavra mais importante. Eu não posso dizer a minha é bonita, porque fica sem sentido. Eu não posso dizer a azul é bonita, também fica sem sentido. Então, vocês irão perceber que o núcleo do sujeito é aquela parte mais importante dentro das palavras que formam o sujeito da oração, ok? Então, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Qualquer dúvida, assistam aos vídeos mais de uma vez, quantas vezes for necessário. Anotem as dúvidas que nós tiramos durante as nossas aulas online. Um grande beijo para vocês, tchauzinho e até a próxima aula.